Então, irmãos, boa tarde a todos, graça e paz do Senhor. Eu gostaria de agradecer a Deus pela oportunidade de estar convosco nessa tarde aqui, por ocasião dessa tão importante conferência que os irmãos realizam. E trago saudações da igreja que faço parte, na cidade de Esperança, que tem por vós muito carinho e afeto. Vamos ficar em pé e fazer uma oração nesse instante. Eu vou pedir licença para começar lendo um texto sagrado, seguido do qual a gente vai fazer uma oração. Irmãos, abram suas Bíblias, por favor, na passagem do profeta Jeremias, no capítulo 6. Capítulo 6 de Jeremias. Nós vamos ler aqui apenas um verso. Jeremias 6, verso 16. Assim escreve o profeta sob a inspiração que o Senhor lhe concede. Assim diz o Senhor: ponde-vos à margem no caminho e vede, perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho, andai por ele e achareis descanso para a vossa alma, mas eles dizem, não andaremos. Amém? Assim o Senhor dizia ao seu povo, quando estava por puni-lo, exatamente porque eles haviam abandonado as antigas veredas. Ponde-vos à margem do caminho e vede, perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho, andai por ele e achareis descanso para a vossa alma. Senhor, nós te damos graças por estarmos reunidos aqui nessa tarde. Nós invocamos a tua presença, contamos com teu auxílio, para que sejamos edificados com aquilo que a tua palavra ensina, para que andemos conforme as antigas veredas, para que não ousemos querer transformá-las, alterá-las, Senhor, ao nosso modo. Tenha piedade de nosso coração, enche-nos da tua palavra e, portanto, também do teu Espírito, para que andemos conforme a tua lei. Nós agradecemos, portanto, assim, em nome do teu Filho Jesus. Amém. Pode sentar, irmãos. Meus queridos irmãos, a parte que me cabe falar convosco aqui nessa tarde diz respeito à temática, à confessionalidade e às Escrituras. Nós vamos tratar da ideia da necessidade da confissão de fé, ao mesmo tempo em que a gente percebe como que isso se relaciona com a Escritura. A gente vai pensar, por um lado, se já havia por parte do povo de Deus, do Antigo Pacto, e por parte do povo de Deus, do Novo Pacto, da Igreja, uma necessidade de confessar o que acreditava. E ao mesmo tempo a gente vai procurar pensar então como que as nossas confissões de fé históricas das igrejas cristãs, como que elas se preocupam de sempre justificar as suas convicções a partir da Escritura Sagrada. Daí a razão de pensarmos então a confessionalidade e as Escrituras Sagradas. Eu preparei algumas películas, alguns slides, não sei se está aparecendo para vocês aí, eu estou sem retorno aqui, se está ok. Tem como colocar para mim ver aqui também ou não? Se for possível, ok. Então, eu gostaria de começar, não sei se está passando, deixa eu ver aqui, passou aí? Ok, está no primeiro então, né? Então, ok. Bom, nós vamos começar então pensando, irmãos, o que é confessionalidade, certo? Como é que a gente conceitua a ideia da confessionalidade? Primeiramente, quando a gente pensa no uso dessa palavra na Grécia Antiga, o verbo confessar, que é homologeo, era usado para designar a declaração de um crime no tribunal. Quando alguém julgado por um mal feito cometido, aquela pessoa confessava o seu erro, confessava o seu crime. Com o tempo, dentre os próprios pagãos, o uso do termo confissão passou a se relacionar com a ideia de maneira penitente, alguém se apresentar perante a divindade para confessar a sua falta, para confessar o seu erro, para admitir diante dos seus deuses
ou do seu Deus, que havia cometido um delito de acordo com a concepção daquela tradição religiosa. Na tradição cristã, ainda que por vezes nós encontremos na própria palavra de Deus a ideia de confessar pecados a Deus, ao longo da tradição cristã o verbo confessar passou a ter uma outra conotação. Além de nós termos o hábito de frequentemente em nossos cultos confessarmos os nossos pecados, como Jesus ensinou, por exemplo, no Pai Nosso, nós também, como cristãos, confessamos a nossa fé, seja publicamente, quando nós, por exemplo, nos batizamos, no ato do seu batismo, você certamente foi levado a professar a sua fé em Cristo. Como também nós o fazemos como igreja, como povo de Deus, oficialmente, quando nós afirmamos aquilo que nós acreditamos como verdade, a compreensão que nós temos da Bíblia Sagrada, entende? Então, quando cristãos fazem uma confissão de fé, nesse sentido, de declarar aquilo que eles acreditam, eles estão mais ou menos dizendo assim: é nisso que nós cremos firmemente, a despeito do que muitos outros creem, a despeito da oposição que possamos enfrentar por isso, a despeito da rejeição que enfrentemos por isso, a despeito até mesmo da perseguição que possamos assumir, possamos sofrer por causa da confissão que temos, entende? Então nós estamos pensando em confessionalidade nessa perspectiva aqui, na perspectiva de nós afirmarmos de fato aquilo que nós cremos, e não apenas aquela afirmação inicial que fazemos quando somos batizados, mas para muito além disso, a própria confissão mais organizada de todo o bojo de conteúdo doutrinário que nós, como cristãos, assumimos crer. Nesse sentido, eu não estou vendo ainda, mas eu acho que está aparecendo agora um slide para vocês, que é distinções da confessionalidade. É assim? Não é esse? Muito bem. Então aqui a gente faz uma distinção bem simples do conceito de confessionalidade. Por um lado, a gente pensa na confissão como um ato inicial da fé cristã, quando nós confessamos que cremos em Cristo. É nesse sentido, então, que por ocasião do seu batismo, o pastor certamente perguntou: irmão fulano de tal, você crê em Jesus Cristo? E você confessou claramente: eu creio. Você crê que ele morreu por seus pecados? Você sim. Você crê que ele ressuscitou dentre os mortos? Você sim. Você crê que ele voltará um dia? E você confirmou sim. Aquela foi a sua pública profissão de fé. Essa inclusive é uma forma da gente definir o que é o batismo. É a pública profissão de fé. Você se molha por fora para mostrar para os outros que você foi molhado por dentro. E naquele ato público, você faz o que Estevão, ou melhor, aquilo que foi feito pelo eunuco quando Filipe o evangelizou. E o eunuco declarou, ele viu água e perguntou: eis aqui água, o que me impede de ser batizado? E Filipe respondeu: é lícito se creis de todo o coração. E naquela ocasião, o eunuco disse: eu creio, e ele foi então batizado. Entende? Essa é a confissão como um ato inicial da fé cristã. E nesse sentido, é assim que os cristãos, eles testemunham da sua fé, eles confessam sua fé em Cristo, tanto em palavras como em obras. Por isso que em Antioquia, eles foram pela primeira vez chamados de cristãos, ainda que de alguma forma aquilo tenha tido uma intenção, quem sabe, pejorativa por parte dos pagãos, ao chamarem eles de cristãos, eles identificavam que havia alguma relação entre as convicções daqueles homens e ao mesmo tempo as obras deles, se relacionavam com aquilo que o Cristo de quem eles falavam havia feito e havia dito, entende? Então a confissão tem essa noção pessoal de quando nós publicamos aquilo que acreditamos. Mas por um outro lado, a confissão também tem uma dimensão de um documento que expressa aquilo que nós de fato acreditamos. E nesse sentido, isso é uma consequência natural e lógica dessa primeira confissão pessoal. Como nós, como povo de Deus, temos convicções acerca do que a palavra de Deus ensina, naturalmente, a confissão oral, ela força, por circunstâncias muitas vezes, a necessidade dela se tornar escrita, para a gente definir aquilo que nós efetivamente acreditamos. Essas declarações oficiais, como documentos, às vezes são chamadas de maneira diferente. Alguns designam como credos, como símbolos, como fórmulas doutrinárias,
como definições de fé, declarações de fé, artigos de fé ou confissões de fé. É verdade que o termo credo, quando usado, ele é muito mais aplicado a declarações breves e curtas, como o credo apostólico, que você certamente já aprendeu, já pronunciou, já leu, já ouviu alguém mencionar, como o credo niceno. São afirmações mais curtas, mais reduzidas. Às vezes, contudo, essas confissões, elas têm uma abrangência muito maior e se constituem, então, de um documento muito mais abrangente. Aí nós encontramos, como exemplo disso, aquilo que para nós é nosso símbolo de fé, a confissão de fé congregacional, que não é o primeiro, evidentemente, documento nesse sentido, há muitos outros antes dele, mas é aquilo que nós, como cristãos congregacionais, assumimos como a nossa declaração abrangente de fé. Nós, congregacionais, temos um documento menor, uma declaração que foi produzida por Robert Reid Calle quando plantou a igreja congregacional aqui no Brasil, que são os 28 artigos da breve exposição das doutrinas fundamentais do cristianismo. Com aqueles 28 artigos, por muito tempo, nós congregacionais da Aliança afirmávamos de maneira muito restrita aquilo que nós acreditávamos. Só que com o tempo, nós fomos percebendo que havia necessidade da gente expressar com muito mais clareza o que nós acreditávamos. E por essa razão, um dos nossos concílios, na década passada, deliberou uma comissão para construir um documento que foi enviado para as igrejas. As igrejas, por sua vez, tiveram a oportunidade, com seus oficiais, de lerem, de apresentarem propostas, e nós nos reunimos num concílio, e naquele concílio, salvo engano, em Garanhuns, nós aprovamos aquele documento, depois de uma discussão extensa, como a expressão daquilo que nós, congregacionais, cremos. O documento é caracterizado por ter afirmações claras, objetivas, que são, por sua vez, comprovadas com versículos bíblicos, com os quais nós afirmamos, então nós justificamos a nossa convicção de fé, entende? Então as convicções são proposições em termos lúcidos, para que todos possam saber claramente o que é que a igreja crê. Se você entrar, por exemplo, no site de qualquer denominação séria, você vai encontrar por lá certamente algum link que vai informar o que é que ela acredita. Talvez com o seguinte título: no que cremos, nossa confissão, nossa fé. Você clica e você vai encontrar aquilo que a Assembleia de Deus acredita acerca de Deus, acerca da Bíblia Sagrada, acerca da salvação, acerca da volta de Cristo, acerca do juízo final, acerca do céu, do inferno, entende? Ali estão as convicções daquela denominação. Pois bem, então é exatamente isso que define uma confissão de fé. Ou seja, proposições em termos lúcidos que possam claramente expressar aquilo que aquela igreja acredita. Ela é resultado, então, de uma reflexão sobre o que a Bíblia ensina sobre diversos assuntos. Para tanto, por que é que as igrejas procuram publicar a sua fé? Por que é que elas afirmam no que elas acreditam? Certamente acontece isso porque a igreja tem uma natureza confessional. Isso significa dizer que a igreja cristã sempre foi confessional. A igreja é uma comunidade que tem em comum uma profissão de fé. Fica muito claro isso quando a gente lê as passagens do Novo Testamento, em que os apóstolos reivindicam um conteúdo doutrinário, um conjunto de verdades que é admitido pelos cristãos como sendo a revelação de Deus e que deve ser preservada. São tradições que devem ser guardadas mesmo. Por exemplo, quando Paulo escreve a Timóteo, ele tem a preocupação de instruir Timóteo a se manter na verdade que ele aprendeu. Na primeira carta que Paulo escreve a Timóteo, eu fiz questão de colocar na tela para facilitar o nosso trabalho de reflexão, ele diz assim, no capítulo 3, versículo 15: mas se tardar, para que saibais como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. Veja o que Paulo diz sobre a igreja aqui. Paulo diz que escreve a carta a Timóteo com o propósito de que ele aprenda como deve fazer, como deve viver, como deve ensinar, o que deve ensinar na igreja do Deus vivo, que é a coluna e a firmeza
da verdade. A igreja de Cristo é exatamente o povo que assume a convicção de que ele possui a revelação de Deus para os homens, possui a verdade de Deus para ser divulgada aos homens, e ela pretende então preservar, guardar essa tradição. Ela tem a verdade do Evangelho, e portanto ela funciona como a coluna que mantém de pé essa verdade, enquanto todo mundo admite mudar verdades, veredas antigas, e assumir novas verdades, sobretudo nesse tempo que nós vivemos, um tempo em que as pessoas cada vez mais relativizam padrões, relativizam verdades, elas preferem assumir o novo do que preservar o antigo, o velho. A igreja é exatamente a casa de Deus, que é a coluna e a firmeza da verdade. Ela não abre mão das suas convicções, entende? Ela prefere permanecer na doutrina dos apóstolos, como faziam os cristãos primitivos. Por essa razão, então, Paulo, na mesma carta, no capítulo 4, veja a instrução que Paulo dá a Timóteo. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Veja, o conceito de fé aqui que Paulo tem em mente quando menciona essa apostasia da fé, não é aquela experiência pessoal que a gente tem quando a gente crê em Cristo, simplesmente. Fé aqui, como eu vou explicar um pouco mais à frente, é um conjunto de verdades, é um conjunto de doutrinas, é um conjunto de ensinos. E o que fazem esses homens? Eles apostatam desse ensino. Nos últimos dias eles farão isso, eles fazem isso, porque eles obedecem ensinos de demônios. Eles abandonam o ensino tradicional, ensinado por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pelos profetas da antiga aliança, pelos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo, e eles propõem um caminho completamente novo, julgando-se então que tem uma nova verdade, uma nova revelação. E por essa razão, então, Paulo adverte a Timóteo antecipadamente que esse será o traço dos últimos tempos. As pessoas apostatarão, abandonarão as verdades que outrora ouviram, assumindo ensinos que julgam bons, mas são ensinos demoníacos. O mesmo apóstolo, nesse mesmo capítulo 4, no verso 16, ele diz assim a Timóteo: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Perceba aqui, Paulo está ordenando a Timóteo que ele precisa cuidar de si e cuidar da doutrina. A doutrina aqui, meus irmãos, é o ensino apostólico, é o ensino do Senhor Jesus. É aquilo que está posto, que foi dado por revelação aos profetas do Antigo Pacto e também aos apóstolos do Senhor Jesus e dado pelo próprio Senhor Jesus, que caminhou com aqueles homens por alguns anos, ensinando-lhes a palavra de Deus. Então a preocupação aqui, perceba comigo, é de que esse ensino seja preservado, é de que esses conceitos sejam guardados. Por isso que a igreja tem por natureza a necessidade de confessar a sua fé. E ela faz isso, evidentemente, por razões diversas, por razões diferentes. Mas antes disso, deixe-me perceber com você, ainda sobre essa natureza confessional da igreja, esse conceito de fé que aparece, às vezes, diferente na Escritura Sagrada. Por vezes, nós vamos encontrar a Bíblia falando de fé como sendo aquela experiência pessoal que nós tivemos quando nós fomos convertidos, quando nós nos convertemos e que passamos a ter diariamente. Fé, nesse sentido, é usado para se referir à experiência de crer. O apóstolo, por exemplo, autor da carta aos Hebreus, ele diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus minimamente creia que Ele existe. Ninguém pode invocar a Deus sem crer que Ele existe. Esse é o pressuposto clássico lá do autor da carta aos Hebreus. Então a fé aqui é a experiência de crer. É a fé sincera que você tem no seu interior de crer em Deus, de crer que Deus atende suas orações. Você fecha seus olhos e você ora, você está crendo que Deus atende a sua oração. Mas outras vezes o conceito de fé na Escritura aparece para se referir muito mais a um elemento objetivo, a um conjunto de verdades, a um conjunto de afirmações que foram registradas da revelação de Deus, que foram registradas na Sagrada Escritura, que eram ensinadas então pelo Senhor Jesus e pelos apóstolos, por exemplo. Então nós temos a passagem de Judas, no versículo 3, já que Judas só tem um capítulo, o apóstolo pensa na fé nesse sentido, e ele diz assim: amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação,
foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela o quê? Pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Veja, quando Judas se refere à fé aqui que foi dada aos santos, ele não está se referindo ao dom da fé que você recebeu quando creu no Senhor Jesus. Lembro que uma vez eu ouvi um pregador aqui da cidade de Campina Grande, usando esse texto aqui para justificar que era errado pedir fé a Deus, pedir para Deus aumentar a sua fé. Ele dizia, está vendo que o texto diz que Deus já deu a fé uma vez por todas aos santos. Então, quando você crê, você recebeu o dom da fé. Não tem que pedir para Deus aumentar. Deus não aumenta a fé de ninguém. Veja, ele estava lendo errado o conceito de fé desse texto aqui. Porque fé nesse texto aqui não é essa experiência de crer que você tem, que às vezes a sua fé pode estar bem fraquinha mesmo, outras vezes está bem forte. A nossa confissão, inclusive, diz isso, que a fé salvífica, ela hora pode estar fraquinha, outras vezes ela está forte. De fato, nós passamos momentos diferentes na vida que a gente passa por crises de fé mesmo, sem dúvida nenhuma. Mas não é esse tipo de fé aqui que o autor está mencionando. O autor está se referindo a um conjunto de verdades. Veja que Judas diz assim, quando eu decidi escrever a vocês acerca da nossa salvação, foi que eu me senti obrigado a exortar vocês a batalhar, a lutar pela fé que uma vez por todas foi dada aos santos. E se você ler o verso 4, você vai perceber o que é que Judas quer dizer com isso. Ele vai dizer que já se infiltraram no meio da igreja pessoas maliciosas com falso ensino, e por essa razão a igreja deve estar atenta para lutar, para manter essa necessidade confessional dela, de afirmar o que ela acredita. O que é que isso significa dizer? Que ao longo da caminhada cristã, nós seremos desafiados em torno do que a gente acredita. A igreja como instituição, como povo de Deus, e nós pessoalmente, como membros dessa igreja, seremos desafiados a abandonar essa fé que uma vez por toda foi dada aos santos, em nome de assumir, quem sabe, um caminho que seja mais fácil, em nome de mudarmos a mensagem para ela se tornar mais palatável ao gosto do ouvinte. Entende? E nesse sentido, a igreja de Cristo verdadeira, ela vai sempre lutar para defender a fé apostólica, um corpo de doutrinas que estão interligados, que uma sustenta a outra, porque eles fazem parte de um conjunto de ensinos em que um ponto depende do outro. Entende? Nesse sentido, irmãos, é por essa razão que os mártires do passado, os cristãos do passado, eles testemunhavam e faziam pública profissão, mesmo quando estavam em face de perder as suas próprias vidas. O sangue dos mártires é, então, um testemunho da confissão de fé dos cristãos primitivos. Dito isso, vamos perceber, então, como que a gente encontra na própria Escritura confissões de fé. Evidentemente, não institucionalizadas e organizadas como as que nós fazemos menção aqui ao longo de nossa fala. Você não vai ter na Bíblia Sagrada uma confissão de fé abrangente, como, por exemplo, a gente tem na confissão de fé congregacional, como a gente tem, por exemplo, na confissão de fé de Westminster, como nós temos, por exemplo, na confissão de fé de Heidelberg. Ali, evidentemente, você tem a sistematização dos ensinos bíblicos, organizados em forma de declarações pessoais ou coletivas. Na Escritura, contudo, a gente encontra também afirmações que eram, como alguns estudiosos chamam, afirmações protocredais, afirmações de fé que vêm antes dos credos da igreja primitiva. A gente encontra, então, o que eu chamaria aqui de origens das confissões de fé. Se a nossa fé não tem raízes históricas, ela perde completamente o seu fundamento. Quem dizia isso era o John Stott. Se a nossa fé não tem raízes históricas, ela perde completamente o seu fundamento. Porque você há de convir comigo que é muito estranho, por exemplo, que alguém, 2000 anos depois da vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, apareça, por exemplo, propondo completamente uma nova revelação. É muito estranho. Você deve ter muita preocupação quando você encontra alguém abrindo um texto bíblico e dizendo assim: irmãos, Deus me deu uma revelação que ninguém nunca teve desse texto aqui. É muito estranho que ao longo de 2000 anos
de história da igreja cristã, surge alguém ensinando uma coisa que ninguém percebeu durante esse tempo todo. Nesse sentido, a nossa fé, ela tem raízes históricas. Ela está ligada àquilo que os cristãos do passado disseram, porque o que os cristãos fiéis do passado disseram, certamente está ligado com aquilo que nosso Senhor Jesus Cristo disse. Há uma frase muito comum que a gente ensina em termos de hermenêutica, que é uma regra de interpretação, na verdade. A tradição da igreja, ela é importante, mas não é decisiva na interpretação da Escritura. É possível que a igreja tenha errado no passado, sem dúvida. Foi possível, ao longo da história da igreja, perceber equívocos que a igreja teve, mas é muito estranho também que você desconsidere tudo o que a igreja vem dizendo ao longo dos seus 2000 anos, porque certamente cristãos fiéis no passado tinham também a intenção de ensinar aquilo que nosso Senhor Jesus Cristo ensinou também. Então, as convicções da igreja cristã reportam às origens e ao desenvolvimento da fé cristã. Nesse sentido, a gente vai ter declarações credais no Antigo Testamento e no Novo Testamento, que são frases que os judeus, por exemplo, tomavam como declarações de fé e que os cristãos também tomavam assim. E, por isso, funcionavam como formulações oficiais da igreja, que o povo de Deus aprendia e pronunciava cantando. E é mais ou menos isso que nós fazemos quando nós produzimos credos também, quando nós produzimos declarações de fé. Vamos perceber, então, alguns precedentes bíblicos para as confissões de fé que nós fazemos hoje em dia, ou que a igreja vem fazendo ao longo do tempo. Não sei se a impressão que eu tenho é que não está passando o slide. Passou? Ok. Então vamos perceber comigo aqui uma primeira declaração que funciona como um credo para o povo judeu no Antigo Pacto. Ela é conhecida como Shema, porque essa é a primeira palavra hebraica que aparece lá em Deuteronômio, no capítulo 6, verso 4 a 9. Vejam que os judeus aprendiam desde pequenininhos, desde crianças. Eles eram ensinados, e ainda são, os judeus ortodoxos ainda são ensinados a crer nisso aqui. Ouve Israel, a expressão literalmente é Shema Israel. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Os judeus aprenderam isso desde pequeno, e de fato eles compareciam aos 12 anos, entre os 11 e os 12 anos, os judeus eram levados para serem examinados pelos mestres no templo. Por isso que Jesus é levado ao templo por Maria e José, e é examinado quando tem essa idade. E perguntas eram feitas em torno desse bojo doutrinário aqui. Essas afirmações aqui do Shema eram repetidas pelos judeus que aprendiam com seus pais. Na sinagoga eles aprendiam passagens como estas para entenderem que o Senhor era o único Senhor. O judeu não podia ter outro Deus que não fosse apenas Yahvé, Jeová, Javé, como você queira pronunciar o nome de Deus, como revelado no Antigo Testamento. Um dos nomes de Deus revelados no Antigo Testamento. Entende? Então Israel confessava a fé. Lembram aquelas filactérias, aquelas fitinhas que os judeus, os fariseus costumavam usar? Conforme nós encontramos no relato do Novo Testamento, era a tentativa de fazer o cumprimento desse versículo aqui, 9, que diz: as atarás como sinal na tua mão, te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa. Eles entravam em casa, e na porta de casa assim tinha a declaração disso aqui: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Mas no Novo Testamento nós encontramos também afirmações credais assim, precedentes bíblicos para as confissões e os credos. Eu não sei se passou agora para vocês, deixa eu ver aqui. Opa, passou demais. Vamos lá. Eu agradeço, se puder. Por favor. Então põe, por favor, a película que aparece aí, Jesus Cristo é o Senhor, por favor. Essa é uma expressão que aparece frequentemente no
no Novo Testamento. Para você ter ideia, aparece mais de 20 vezes só no livro de Atos dos Apóstolos. Nós vamos encontrar essa expressão que em grego é ho Kyrios Iesus Christus, que é Jesus Cristo é o Senhor. É essa declaração que aparece também numa porção da carta de Paulo aos Filipenses, que alguns intérpretes ousam dizer que era inclusive um hino entoado pela igreja primitiva. A igreja cantava essa porção aqui. Tenda em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus e na terra, e debaixo da terra, e toda língua confesse o quê? Que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Essa é a declaração, irmãos, que alguns estudiosos chamam de declaração protocredal do Novo Testamento. Isso aqui representa aquilo que de mais antigo a gente tem de declaração de fé dos cristãos primitivos. A igreja confessava a sua fé no fato de Jesus ser o Kyrios, o soberano, o Senhor, aquele que ordena. E ao fazer isso, ela se opunha completamente às reivindicações que César fazia. Porque os romanos se encontravam, eles se saudavam assim: Ave César, César Kyrios, Kyrios César, César é o Senhor. E os cristãos, se contrapondo a isso, diziam: não, Jesus Cristo é o Senhor. Não era uma questão simplesmente de boas maneiras, não. Era a afirmação clara, inclusive, na divindade de Cristo. Porque essa expressão Kyrios é o termo usado na Septuaginta, a versão de tradução do hebraico do Antigo Testamento para o grego, chamada de Septuaginta. Quando foi feita a tradução, todas as vezes que aparecia o nome de Deus, Yahvé, o Jeová, o tetagrama impronunciável dos judeus, eles substituíam aquilo ali pelo termo Adonai, que significa Senhor, em hebraico. Então os tradutores da Septuaginta substituíram o termo Yahvé pelo nome, ou pelo substantivo Kyrios, que significa Senhor. Quando os cristãos diziam, e eram cristãos judeus, diziam Jesus Cristo é o Kyrios, era o Senhor, eles estavam também afirmando a crença na divindade do Senhor Jesus Cristo. Só que com o tempo, claro, a igreja foi percebendo que essa declaração era insuficiente para responder algumas questões. Sim, Jesus é o Senhor, mas a pergunta que fica é: qual a relação que Jesus tem com o Deus de Israel do Antigo Testamento? Qual a relação que Jesus Cristo tem com o Espírito Santo? Com a ética cristã? Com o juízo vindouro? Com a dinâmica da eternidade, do céu, do inferno? Então, a partir disso, a igreja sentiu a necessidade de confessar mais abrangentemente toda a sua teologia. E por isso que surgiram ao longo do tempo os credos, as declarações de fé, as confissões de fé da igreja, como símbolos que expressavam então aquilo que em comum os cristãos acreditavam, entende? A gente pode passar então para outra película, por favor, em que a gente encontra também uma outra, outros textos bíblicos que mostram esses conteúdos doutrinários, protocredais, os conteúdos que eram tomados como elemento de fé pelos cristãos. Por exemplo, em Hebreus capítulo 6, verso 1 em diante, o apóstolo da carta diz assim: por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemos-nos levar para o que é perfeito. Veja que o apóstolo aqui está preocupado de chamar a atenção daqueles cristãos, para que eles pudessem avançar. Era interesse deles que eles pudessem sair do básico, dos elementos, os princípios elementares, aquilo que de básico tem da doutrina de Cristo. Existem elementos básicos da doutrina de Cristo. Entende? Você é um cristão não porque simplesmente você faz parte de uma igreja cristã, mas porque você acredita em verdades que são caras para os cristãos, acerca das quais os cristãos estiveram no passado prontos inclusive a morrer por elas. Entende? Então aqui há uma concepção de um bojo, de um conteúdo doutrinário que era caro para os cristãos primitivos. Semelhantemente, na primeira carta que Paulo escreve aos Coríntios, no capítulo 11, Paulo fala sobre tradições que eles receberam. Ele diz assim: de fato, está em vermelho aí para vocês, eu vos louvo porque em tudo vos lembrais de mim e retendes o que, irmãos?
retende as tradições, assim como vos entreguei. Vejam, há tradições que a gente não pode mudar, irmãos. Vocês podem mudar a cor da igreja, o piso da igreja, podem mudar o púlpito dela, podem mudar de repente até mesmo os ritmos das músicas, mas há tradições, há um conjunto de verdades que a gente não tem liberdade de mudar. E a igreja de Corinto, a despeito disso, é criticada por diversos aspectos. Aqui o apóstolo Paulo louva porque eles se lembram e retêm as tradições como Paulo entregou. E aí ele lembra no contexto do capítulo 11 aqui, uma tradição que eles receberam que estava ocorrendo de maneira equivocada, que era a ceia do Senhor. Por isso ele vai dizer mais à frente, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que na noite que o Senhor foi traído, ele tomou o pão, deu graças, partiu, deu aos seus discípulos. Veja, os irmãos receberam essa tradição, só que eles estavam distorcendo ela. Eles estavam dividindo a igreja. Os que tinham mais recursos chegavam primeiro, comiam e bebiam, ao ponto de alguns ficarem embriagados, e quando os mais pobres chegavam depois, só tinha um farelo da ceia para comer. E Paulo reclama daquilo e diz que eles não poderiam dividir a igreja em torno, porque eles receberam uma tradição do Senhor, e essa tradição estava sendo então vilipendiada pela postura que a igreja estava tomando. Entende? O que eu estou dizendo com isso aqui, irmãos, é que há conteúdos doutrinários que a gente não tem como mudar. Semelhantemente, por favor, passe mais um slide. Nós encontramos na segunda carta que Paulo escreve a Timóteo a seguinte frase do apóstolo: mantém o padrão das sãs palavras que de mim ouviste, com fé e com o amor que está em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito. Veja que o apóstolo aqui está sugerindo, ou melhor, exigindo de Timóteo que ele possa manter o padrão, que ele guarde o bom depósito. Há verdades, a nossa necessidade de confessar a fé se dá em razão do fato de que nós precisamos manter o padrão, que nós precisamos guardar o bom depósito. E não só isso, Pedro, quando escreve a sua primeira carta, no capítulo 1, verso 24, observe na tela o texto que eu coloquei aqui para vocês, em que Pedro diz assim: pois toda carne é como a erva, e toda a sua glória é como a flor da erva, seca-se a erva e cai a sua flor, a palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Aqui ainda não havia credo oficial, mas havia formulações doutrinárias confessionais, que são chamadas nesses textos aqui de tradição, padrão de sãs palavras, bom depósito, palavra que vos foi evangelizada. O que é que nós temos com isso aqui? Um conjunto de ensinamentos que devem ser preservados pela igreja. Isso demonstra essa natureza confessional da igreja. E a gente tem vários textos do Novo Testamento que são interpretados pela maior parte dos exegetas do texto bíblico como sendo, de fato, declarações protocredais, declarações que eram cantadas ou recitadas poeticamente pela igreja cristã primitiva. Eu passo, por favor, o slide, passa por gentileza, e veja comigo aqui, por favor, esses 4 textos que eu vou mencionar somente em um aqui, e vou ler apenas um com os irmãos, mas os outros compõem esse conjunto de passagens do Novo Testamento, que eram declarações protocredais, que expressavam, digamos, a preocupação que a igreja tinha de pronunciar na música, de pronunciar nas suas declarações de fé, aquilo que eles acreditavam. Em Colossenses 1,15 nós temos isso, em Filipenses 2, que lemos no início, nós temos isso, e em 1 Timóteo 3,16 também temos. Mas eu tomo esse texto como exemplo porque ele está até organizado em algumas versões no formato de verso mesmo. Veja, o que diz o texto de 1 Timóteo 3,16. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, foi contemplado por anjos, foi pregado entre os gentios, foi crido no mundo e foi recebido na glória. Veja comigo aqui que tem uma série de verdades aqui, uma série de conteúdos aqui que são relacionados àquilo que os cristãos acreditam. Aqui tem referência à encarnação de Cristo, ele foi manifestado na carne. Aqui tem referência, digamos, à sua contemplação pelos anjos, seja por ocasião do seu nascimento, quando os anjos cantam e anunciam, ou mesmo em alusão ao tempo de sua ressurreição, quando ele ressurge dentre os mortos. Aqui tem referência, inclusive, à necessidade de pregá-lo entre os povos, e dele ser crido pelo mundo, e dele ter sido recebido na glória quando ele foi, então, assunto aos céus.
Entende? Isso aqui é um conjunto de concepções doutrinárias que a igreja cantava. E isso era então uma declaração de fé, uma declaração protocredal, uma declaração que vem antes dos credos, que mostra que a igreja sempre sentiu a necessidade de confessar aquilo que ela acredita. Passe, por favor, para uma próxima película. E aqui eu queria mencionar para os irmãos por que é que nós temos tanta necessidade, então, de produzir confissões e declarar o que a gente acredita. As confissões e os credos da igreja surgiram ao longo do tempo por necessidades diversas. Por um lado, a necessidade dos perigos internos que surgem no meio da igreja. Muitas vezes, se a gente pensar inclusive nos primeiros séculos da igreja cristã, nós vamos perceber que a igreja civil, na sua formação da época dos pais da igreja, ameaçada por diversas heresias que surgiram no meio da igreja. Então, por exemplo, quando no finalzinho do primeiro, para o comecinho do segundo século ali, meados do segundo século mais precisamente, a igreja produz como forma didática de ensinar aos cristãos o credo apostólico. Sabe aquele credo que você aprendeu, quem sabe, quando católico, como uma reza? Eu lembro que eu aprendi na igreja católica o credo como uma reza. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. A gente aprendeu isso como uma reza, mas não era uma reza, não era uma oração isso. Isso era uma declaração de fé. Quando os cristãos eram perguntados sobre o que eles acreditavam, eles diziam: creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. E se você prestar atenção, o credo ele é trinitariano. Crê no Pai, crê no Filho, crê no Espírito Santo. E mesmo quando se diz, creio na Santa Igreja Católica, católica ali não é uma referência à instituição católica romana. Católica ali é uma referência à universalidade da igreja. Porque a própria noção de católica romana é uma contradição. Porque se a igreja é universal, no sentido de ser católica, se ela está em todo lugar, ela não pode ser romana. Ela é a igreja de Cristo espalhada em toda a terra. Os cristãos criam nisso e declararam isso. E por que eles fizeram isso? No primeiro século da era cristã, a igreja foi ameaçada por uma das mais terríveis ameaças internas, que foi o gnosticismo, que negava, inclusive, que nosso Senhor Jesus Cristo tivesse natureza humana perfeita, que ele tivesse carne, corpo como nós. E por isso ela produziu, então, um credo apostólico. Mas mais do que isso, quando no século IV a igreja se reúne no Concílio de Nicéia e declara num outro credo, conhecido como credo niceno, a crença na Santíssima Trindade, era porque o arianismo, um bispo chamado Ário, surgiu no seio da igreja, negando que Jesus fosse Deus e negando, por sua vez, que Deus fosse Pai, Filho e Espírito Santo. A igreja se reuniu para discutir as questões. Eles foram examinar os ensinos dos apóstolos e eles produziram, então, em 325, um credo que declarava a crença que Deus era um só Deus verdadeiro, que subsiste eternamente como Pai, Filho e Espírito Santo. Afirmava claramente a divindade do Verbo de Deus, de Jesus Cristo. Quando mais à frente, no ano 381, a igreja produz um outro credo, conhecido como credo constantinoplano. Ela o faz porque ela estava sendo ameaçada por uma outra seita que negava a natureza humana de Jesus, o que ameaçava plenamente a concepção da natureza humana de Jesus, que era o apolinarianismo. E assim sucessivamente com todos os credos que ela passou a produzir ao longo de sua história. Era uma tentativa dela corrigir ameaças internas, mas muito mais do que ameaças internas. Às vezes tinham ameaças que vinham de fora da igreja, perigos que vinham assolando a igreja vindo de fora dela. E a igreja então pronunciava uma declaração ou uma confissão de fé para afirmar isso. É assim que se produz então as confissões de fé históricas. Logo depois da Reforma Protestante, a igreja se viu então vilipendiada com todo um conjunto de ensinos estranhos à fé apostólica, que a igreja romana assumiu ao longo da Idade Média. E ela, quando experimentou a Reforma, os puritanos, os pastores das igrejas holandesas, das igrejas francesas, da igreja luterana, por exemplo, na Alemanha, esses pastores então se reuniram e produziram documentos que expressassem claramente aquilo que a igreja crê sobre o que a Escritura Sagrada ensina. E aí você tem então a Confissão de Fé belga de 1561, a Confissão de Fé de Heidelberg de 1563, a Confissão de Fé de Westminster, o Catecismo Maior e Menor de Westminster, a Declaração de Savoy, que é a declaração dos congregacionais ingleses, ou a Confissão de Fé Batista de 1644, dos batistas. Você tem documentos então de cristãos
protestantes que afirmavam aquilo que eles acreditavam, sob o ponto de vista de evitarem a ameaça externa que atacava aquilo que os cristãos, ao longo da história, confessavam crer. Então, o credo surge, os credos, as confissões surgem, sob a necessidade de nós evitarmos perigos internos, ameaças externas que vêm de fora à igreja, e também surge sob a necessidade de nós dizermos o que nós acreditamos. Nós expressarmos a nossa autoidentidade. Sabe, irmãos, uma coisa que nos preocupa muito, a nós congregacionais, é que você vai para uma igreja muitas vezes congregacional, e você percebe que o modus operandi da igreja, aquilo que o pastor ensina, é completamente diferente daquilo, por exemplo, que uma outra igreja congregacional ensina em outro local. E é claro que isso é um problema que acontece apenas entre os congregacionais. Nessa época de modernidade líquida, que as verdades são cada vez mais líquidas, elas não se firmam, não são sólidas, você faz parte de uma igreja histórica que tem uma convicção clara, mas de repente você não conhece, você não está preocupado com isso, você não está preocupado com o que a Bíblia ensina claramente. Muitas vezes acontece isso. Por quê? Porque falta identidade. Qual é o remédio para isso? É nós procurarmos conhecer aquilo que ao longo da história da igreja, a igreja professou crer. Entende? É importante mencionar aqui apenas que é um documento cristão produzido aqui no Brasil, por um grupo de protestantes que tentaram fazer um trabalho de evangelização aqui, conhecido como a Confissão de Fé de Guanabara, de 1558. Esse é um documento, a primeira confissão de fé das Américas, produzida por cristãos protestantes que vieram tentar fazer um trabalho de evangelização aqui no território brasileiro. Mas, como o trabalho deles não foi eficiente, a gente tem a memória, então, do trabalho do Robert Reid Calley, que produziu, então, os 28 artigos da breve exposição das doutrinas fundamentais do cristianismo. Eu queria progredir para o fim, tratando aqui de um último ponto, por favor, que tem a ver com a autoridade das Escrituras e a autoridade das confissões. Porque muitas vezes é possível que entre nós alguém pergunte assim: espera aí, se a Bíblia é suficiente, se a Bíblia é a palavra de Deus, então por que eu preciso de confissões? Por que eu preciso de credo? A palavra de Deus não é suficiente? Ela não já é autoritativa? Ela não é inerrante? Para que eu preciso então de um outro documento, de uma outra confissão de fé? E aqui cabe a gente então mencionar, avance por gentileza, para a gente mencionar então os limites que as confissões têm. Geralmente há duas ideias equivocadas em relação às confissões de fé. E eu as ponho na tela aqui para explicar rapidamente a vocês. Por um lado, há aqueles irmãos que têm o que eu chamo de autoridade absoluta. O que é isso? É gente que acha que as confissões são a própria Bíblia, que elas são inquestionáveis, que não se pode questionar, que não se pode rever alguma concepção. Isso é um equívoco, certo? E a gente encontra esse equívoco muito presente, por exemplo, na tradição da Igreja Católica Apostólica Romana. Esse charge que eu coloquei na tela aqui é um charge católico, que expressa muito bem essa ideia de autoridade absoluta. Vocês sabem que uma diferença que existe entre nós protestantes e os católicos é de que nós admitimos que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Na concepção católica romana, contudo, não é assim. O catecismo da Igreja Católica, se você tiver acesso a ele para ler, você vai perceber que a Igreja Católica propõe 3 fontes autoritativas de doutrina para ela. Quais são? A Bíblia é uma delas, mas não é a única. E nem é absoluta ela, porque ela depende de outras 2. A tradição da Igreja e o magistério da Igreja. Aquilo que o Papa, como chefe supremo da Igreja, fala quando está sentado na cadeira, falando na condição de supremo pontífice. Ele é ex cátedra, na cadeira ele é infalível quando fala sobre a revelação, sobre a verdade, sobre a igreja. Entende? O que é estranho que ao longo da igreja, ao longo da história da igreja, os papas se contradizem. Inclusive João Paulo II, conhecido pela maioria de nós aqui, foi um dos papas que pediu perdão pelos crimes cometidos pela igreja no passado, os erros dela cometidos no passado, que foram erros autorizados, inclusive, por supremos pontífices do passado. Mas o fato é que a tradição da igreja e o magistério é a forma de interpretar a Bíblia. Então, os concílios do passado, os credos do passado, todos eles, não só esses que eu mencionei no começo da igreja cristã, ao longo de todos os 2 milênios da igreja, aquilo que ela produziu é a palavra de Deus, é a verdade, tem autoridade absoluta. Esses credos têm autoridade absoluta. Isso é um erro, pensar assim é um erro, porque muitas vezes, como já dito, esses credos, eles podem, evidentemente, ter concepções
digamos assim, que não refletem plenamente aquilo que a palavra de Deus ensina, entende? O outro erro que me parece muito mais presente em nosso meio, às vezes, entre nós protestantes, nós evangélicos aqui no Brasil, é uma tendência da gente rejeitar as confissões, da gente querer descobrir tudo novo, sabe? É mais ou menos como se o seu pai e a sua mãe, ao longo da vida deles, eles construíram uma herança todinha para você poder, quando eles morrerem, ter uma segurança, e você resolve jogar tudo aquilo fora. Você rejeita toda aquela herança e você resolve começar do zero. Não, eu vou começar trabalhando, catando papel, eu vou depois, de repente, fazer, quem sabe, a minha vida escolar, eu não quero nada que os meus pais deixaram. É mais ou menos isso que muita gente faz, quando rejeita aquilo que a igreja de Deus produziu ao longo dos seus 2 milênios de história. Então, nesse sentido, a solução para sair desses extremos é a gente admitir essa concepção aqui, que é a concepção que eu julgo correta. Essas duas palavras latinas que aparecem, duas frases latinas que aparecem aí, norma normans e norma normata, elas refletem bem a maneira da gente ver as confissões. Norma normans é a ideia de regra que regula. Então tem concepções, como essa católica romana que eu acabei de lhes explicar aqui, que acha que as confissões são a norma que regula a Bíblia. Então as confissões são usadas para dizer qual é a interpretação da Bíblia. Essa concepção está errada, irmãos. Não é assim que a gente faz. Nós protestantes, seguimos essa convicção aqui. As confissões, elas são a norma normata, são a regra que é regulada pela Bíblia. Então a gente diz assim, nossa confissão de fé congregacional, ela expressa o que nós cremos. Nós cremos que ali estão os conteúdos básicos da doutrina cristã. Mas, ao mesmo tempo, a gente entende que essa regra ela é regulada pela Bíblia. Se em algum momento a gente perceber que há alguma coisa que está indo em contra ao que o texto diz aqui, a gente tranquilamente se reúne para a gente discutir novamente e ver o que a Bíblia Sagrada ensina. Porque a Bíblia, ela é a palavra de Deus. Entende? Próxima película, acho que a penúltima película aqui, nós temos então aqui os limites das confissões. Veja, por um lado, as confissões elas têm uma autoridade que é provisória, porque elas são obras de seres humanos, falíveis, pecadores, sujeitos ao tempo. A gente tem de concordar que algumas confissões, elas podem ser influenciadas pelo preconceito do tempo, preconceito racial do tempo, preconceito econômico mesmo, concepções econômicas do tempo. E nesse sentido, elas precisam ser pensadas elas têm uma autoridade que é provisória. Ao longo do tempo é possível que a gente perceba que lá atrás os cristãos disseram coisas que não estavam fundamentadas na palavra de Deus, que eles foram os homens dentro do seu tempo, influenciados pelo tempo para ler a Bíblia dentro da concepção do tempo em que viviam, certo? E aí a gente tem que sempre ter a Bíblia como nossa única regra de fé e prática. Por outro lado, a autoridade da Escritura, a autoridade das confissões, ela é relativa porque ela está sujeita à autoridade da Escritura. A Escritura Sagrada, ela sim é a autoridade pela qual todos nós nos submetemos, e a autoridade das confissões está, portanto, sujeita à autoridade da Escritura. Em que medida nós reconhecemos elas? Nós reconhecemos que as confissões têm autoridade, porque elas estão expressando aquilo que a Escritura Sagrada explica. Elas funcionam mais ou menos como um reflexo sistemático da Bíblia. Você há de convir comigo que você não vai encontrar na carta de Paulo aos Coríntios todo o ensino sobre o céu. Mas quando você reúne com o que está em Coríntios, com o que está em Romanos, com o que está no Evangelho de Mateus, com o que está, por exemplo, em Apocalipse, você consegue ter uma compreensão ampla do que a Escritura ensina sobre o céu. Então, as confissões procuram reunir esse conjunto de ensinos para poder dizer exatamente o que a Escritura Sagrada ensina. Entende? Portanto, as confissões elas têm autoridade relativa, porque está ligada à autoridade suprema da palavra de Deus. Para nós é assim. E por fim, irmãos, um último slide aqui, só para você entender. Qual a importância dos credos e das confissões de fé histórica? Vejam esse gráfico que eu ponho na tela aí para você entender. Veja, nessas duas concepções aqui, essas duas maneiras de interpretar a Bíblia aqui, você tem a Bíblia como base aqui, certo? Só que os documentos históricos, como credos e confissões, eles nunca vão tomar para nós o lugar da Escritura, mas vão ajudar a gente a perceber como que a Escritura Sagrada ensina algumas coisas, algumas doutrinas, alguns ensinamentos. E esses documentos vão nos ajudar exatamente a não repetir heresias que surgiram ao longo da história do cristianismo. Veja que a base aqui, ela tem o mesmo limite, a Bíblia, né? Quem vai pelos credos e pelas confissões
continua então mantendo-se em torno daquilo que a igreja sempre afirmou. Percebe aqui? Ó? Se você olhar para a imagem aí, você vê a base, é a mesma, e as colunas se erguem sob o limite dessa base aqui. Quando você permite uma leitura que desconsidera completamente os credos e as confissões, você corre o risco de sair desse limite da Bíblia, porque você desconsiderou exatamente aquilo que a igreja vem dizendo ao longo do tempo, certo? Então, é importante considerarmos os credos e as confissões, porque de alguma forma, esses documentos do passado vão dizer aquilo que a igreja sempre acreditou sobre a palavra de Deus. Bom, eu espero que tenha esclarecido os irmãos com essas palavras, com esses slides, e é claro que a gente aprofunda mais a discussão quando formos falar em mesa redonda, tá bom? Vamos orar, irmãos? Vamos ficar em pé e fazer uma oração? Pai bendito, nós queremos te louvar, porque nós não precisamos inventar a roda. A revelação nos foi dada, está na tua palavra, e a igreja do Senhor, o povo do Senhor, ao longo da história, procurou refletir sempre em torno dessa revelação e produziu afirmações que para nós são muito importantes como cristãos. E nós agradecemos por essa herança que temos. E nós não queremos esquecê-la. Nós não queremos jogá-la fora. Nós queremos compreender a Escritura observando aquilo que nossos irmãos do passado disseram. Porque certamente isso vai nos manter comprometidos com o mesmo ensino da palavra de Deus, que eles também estavam comprometidos. Ajuda-nos, pois, a conhecermos essas tradições, a guardarmos elas para a tua glória. É assim que eu oro com meus irmãos, em nome de Jesus. Amém.